A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema O perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O comentarista das lições é o pastor Alexandre Coelho. Ele é gerente de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. A lição de hoje é a lição 8. A tentação de fugir do julgamento de Deus. Os objetivos da lição é mostrar o cenário em Judá quando Jeremias exerceu seu ministério. Explicar por que é maldito o homem que confia no homem. Conscientizar de que é melhor confiar no Senhor. O texto principal, base, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. O resumo da lição diz assim: os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. O texto bíblico, Jeremias, capítulo 17, do versículo 1 ao 10. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. E já quero agradecer aos novos inscritos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. O profeta Jeremias, ele ministra aos judeus por cerca de 40 anos e sua carreira é bem triste. Ele é a sua maior parte, o único profeta de Deus na terra naquele momento. Todos os outros que afirmam ter uma palavra do Senhor é uma farsa. Isso é especialmente difícil para Jeremias, porque enquanto os falsos profetas pregam paz, segurança e vitória sobre a Babilônia, Jeremias insiste que os babilônicos destruirão tudo. Os falsos profetas dizem a todos que Deus está com seu povo. Jeremias diz a todos que Deus está do lado do inimigo. Você pode imaginar qual a mensagem é mais popular. É lógico. Jeremias foi separado antes do nascimento como profeta para levar uma mensagem às nações, instando-os a se repreenderem e recorrerem ao único Deus verdadeiro. A mensagem dele ainda se aplica aos nossos dias. Tópico 1, o cenário em Judá. Subtópico 1, Jeremias e seu ministério. Jeremias foi um homem chamado para ser um profeta, para entregar a mensagem de Deus a Judá, antes, durante e depois de sua queda para a Babilônia em 586 a.C. Essas profecias incluíam mensagens de aviso e esperança. Muitas das profecias de Jeremias ainda estão para ser cumpridas nos tempos finais. Jeremias era filho de Ilquias, um sacerdote levita, provavelmente nasceu entre 650 e 645 a.C. Ele era da pequena vila de Anatote, cerca de 3 milhas a nordeste de Jerusalém, no território de Benjamim. Foi através do treinamento de infância de Jeremias para o serviço sagrado no sacerdócio que Deus começou a prepará-lo para seu futuro papel. Jeremias, e às vezes é referido como o profeta chorão, como muitos o conhecem, essa designação vem de sua preocupação com a punição iminente de seus compatriotas. Se o povo rejeitou o seu aviso de Deus para se arrepender, ele disse: minha alma chorará em segredo pelo seu orgulho, meus olhos chorarão amargamente e correrão com lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado em cativeiro. Jeremias capítulo 13, versículo 17. É claro que Judá se recusou a se arrepender e foi levado em cativeiro. No 13º ano do rei Josias de Judá, por volta de 627, Deus chamou Jeremias
quando ele ainda era jovem. Na verdade, Deus já havia separado Jeremias para o cargo de profeta antes mesmo dele nascer. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, a fim de levar as palavras de Deus a todos Israel e as nações. Deus deu a Jeremias a visão geral de seu ministério profético. Eis que coloquei minhas palavras em sua boca. Veja, eu tenho este dia definir você sobre as nações e sobre os reinos para erradicar e puxar para baixo, para destruir e jogar para baixo, para construir e para plantar. Isso significava que Deus havia nomeado Jeremias para proclamar a destruição e as construções das nações que eventualmente levariam ao reino de Deus. Jeremias serviu como um dos profetas de Deus através do governo de 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Ele até continuou a pleitear o caso de Deus contra Judá durante o tempo da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, em 586 a.C. Subtópico 2. Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Deus fez um pacto com Israel, que eles seriam seu povo e ele seria seu Deus, mas a aliança estava condicionada à sua obediência e fé, e desde o início eles afastaram seus corações do Senhor. Eles falharam em confiar em suas promessas e eles se recusaram a obedecer a sua palavra. A idolatria de Israel piorou com o passar dos séculos e eles rejeitaram seu Deus gracioso e desprezaram suas preciosas promessas. Eles afastaram seus corações do Senhor, preferindo confiar em sua própria sabedoria e força, enquanto perseguiam os falsos deuses das nações circuncidantes e confiavam nas alianças ocas dos reis pagãos, em vez de depender do Senhor, de seu Deus. Subtópico 3, a busca pela ajuda dos egípcios. Se você fosse um rei de Israel e um exército implacável viesse contra você a fim de capturá-lo, realocar seus homens e mulheres e crianças e escravizá-los, o que você faria? Você chamaria seus aliados para ajudar? Você tentaria fazer o maior número possível de alianças de outras nações para que eles possam aumentar sua força? Isso é o que vários dos reis de Israel tinham feito. Isso pode ser um problema? De acordo com essa profecia, era um problema, mas não foi porque eles procuraram ajuda de outras nações, mas porque o fizeram por falta de confiança em Deus. Foi por causa da sua falta de confiança no Senhor que procuraram ajuda das nações e não procuraram ajuda de seu Deus. Pense, Deus deixou de avisar aos hebreus sobre o que faziam e das consequências de seus atos para toda a nação? Ponto importante, Deus sempre advertiu ao seu povo sobre os seus próprios pecados, mas as palavras do Eterno não fizeram efeito algum dos ouvidos dos israelitas. Tópico 2. Maldito o homem que confia no homem. Subtópico 1. Contando com a ajuda dos homens para fugir que Deus determinou. Sob o reinado do rei Zedequias, o sofrimento do profeta atingiu seu clímax, especialmente durante o tempo do cerco babilônico, com a aproximação do exército egípcio que estava vindo para aliviar Judá. Os babilônicos se retiraram da cidade temporariamente, mas Jeremias previu seu retorno. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra essa cidade e a tomarão e a queimarão ao fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas dizendo: sem dúvida, se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão.
Jeremias, capítulo 37, versículo do 7 ao 9. Os judeus, eles tinham uma falsa impressão de que só porque o templo do Senhor estava no meio de Jerusalém, eles tinham um direito de confiar em palavras mentirosas, roubadas, assassinar, cometer adultério, jurar falsamente. Ao mesmo tempo, venha e fique diante de mim nessa casa que é chamada pelo meu nome. Jeremias havia advertido que o templo não vai salvá-lo, o tabernáculo não vai salvá-los. Subtópico 2. Maldito o homem que confia no homem. Aquele que confia na força do homem é como um arbusto que no deserto, essa pessoa não tem esperança. Como aquele arbusto, ele vai murchar e morrer. O profeta comparou essa pessoa a alguém que habita em uma terra seca e salgada. O solo em parte do Oriente Médio é muito salgado. Não pode crescer nesse terreno é nada. A pessoa assim não tem esperança de crescimento. Amaldiçoado é o homem que deposita sua confiança na humanidade. Foi o aviso de Jeremias ao povo de Israel. Amaldiçoado é o homem que confia em sua própria força, em vez disso, que no poder do Senhor. É o que ele disse. Amaldiçoado é o homem cujo coração se afasta do Senhor, seu Deus. Foi o grito suplicante deste profeta de luto, que sabia que o terrível desastre cairia sobre a nação que se afastou do Senhor, seu Deus. Quando o homem não regenerado cai nas mãos de um Deus irado, é uma coisa terrível, mas quando é o povo de Deus que escolhe fazer aliança com nações não regeneradas, em vez de confiar no Deus de sua salvação, que os comprou com seu precioso sangue, é de fato uma acusação chocante. É fácil hoje nós olharmos com desdém sobre a apostasia de Israel, como descrito por Jeremias, ou criticar aqueles que na cristandade que se afastam do caminho da justiça. Mas não devemos primeiro examinar nossas próprias caminhadas cristãs e considerar onde depositamos nossa confiança e em quem ancoramos nossa esperança? Os homens simplesmente não são confiáveis. Todos os homens são pecadores. Todos, tanto judeu quanto grego, estão sob pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9. Subtópico 3. Para se afastar do Senhor. O templo do Senhor esteve em Jerusalém por mais de 300 anos. A nação era conhecida pelo nome de Deus. As nações ao redor tinham ouvido falar das maravilhas que Deus fez ao povo de Israel, que havia trabalhado por eles no Egito, no deserto e em sua própria terra. O Deus de Israel era um grande Deus e seu trono estava em Jerusalém. No entanto, eles não o seguiram. Eles adoravam outros deuses, perverteram a justiça na terra e ignoraram suas leis. De vez em quando, um rei, um descendente de Davi, voltaria o povo para Deus, mas os outros reis levavam o povo de todo tipo de desobediência. Jeremias sofre zombaria, prisão, sequestro e ameaças de morte das pessoas que ele tenta desesperadamente ajudar. Mas a palavra de Deus se torna realidade. Nabucodonosor derrota os judeus e leva a família real. O templo está destruído, a cidade está queimada com fogo. Os babilônicos criaram um novo governador sobre a área e voltam para suas terras. Eles também libertam Jeremias da prisão e dizem a ele para viver uma vida feliz. Mas não acaba aí. Uma nação vizinha assassina o governador e os judeus ficam com duas opções: ficar em suas terras ou emigrar para o Egito como refugiados. Eles perguntam a Jeremias o que o Senhor deveria fazer, e ele promete-lhes que se eles ficarem na terra de Israel, eles florescerão, eles viverão em paz sob o domínio babilônico, e o próprio Deus terá compaixão deles. Mas
Se desobedecerem, Deus trará os babilônicos contra os egípcios e os judeus perecerão com o Egito porque eles serão conquistados. Os judeus fazem o quê? Escolhem ir para o Egito de qualquer maneira. Pense, você confia na ajuda divina ou mais nos auxílios dos homens? Ponto importante. O homem falha, mas Deus nunca erra e jamais nos abandona. Por isso, podemos confiar nele. Tópico 3. É melhor confiar no Senhor. Subtópico 1. O coração é enganoso. Como nós, Jeremias teve que aprender que o coração do homem é mais enganador do que qualquer outra coisa e é desesperadamente perverso, doente e incurável. E como Jeremias, vemos o resultado de indivíduos e nações que confiam nos homens, sofrendo as consequências de suas escolhas ímpias. As aparências externas de um homem podem nos enganar, mas só Deus entende o coração. Podemos até não saber o verdadeiro conteúdo do nosso próprio coração, mas o Senhor, nosso Deus, sabe o que está no coração de cada um de nós. Como crentes, nascidos de novo, que vivem na dispensação da graça, temos a pessoa permanentemente habitante do Espírito Santo em nossos corações, que nunca nos deixará nem nos abandonará. No entanto, sabemos que o coração é mais enganador do que qualquer outra coisa e desesperadamente perverso. Devemos examinar nosso coração para ver se estamos mesmo na fé, para ver se estamos caminhando em espírito e em verdade, para ver se estamos confiando em algo além do Senhor Jesus e devemos pedir a Ele para procurar sondar os nossos corações, para ver se há alguma maneira perversa em nós que precisa ser purificada. Subtópico 2, aquele que confia no Senhor. Aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada pelas águas. Essa pessoa permanece a mesma independentemente de sua circunstância. A árvore não se preocupa com o calor do verão ou seca, pois suas raízes são profundas o suficiente para encontrar água. A pessoa que confia em Deus tem raízes profundas no Senhor e não se preocupa quando vê um exército babilônico chegando, pois ele sabe que Deus está no controle. Então, um único verso em Jeremias 32 é uma poderosa afirmação de esperança, abordado por um primo desesperado para levantar dinheiro através de venda de suas terras. Jeremias concorda em comprar. No versículo 9 ele diz: comprei o campo em Natote. A decisão de Jeremias de comprar a terra de sua família, de seu parente, foi mais do que apenas uma transação comercial. Foi uma declaração de confiança no futuro Deus. Olha só, ele estava dizendo que acreditava que Deus manteria suas promessas a Israel e que um dia os andarilhos voltariam para casa. O próprio Jeremias, ele não viveu para ver isso acontecer. Ele morreu longe de sua casa, no exílio no Egito, e nunca viu o cumprimento da promessa. Em Romanos 8:25 diz assim: ora, a esperança não se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com a paciência o esperamos. Jeremias esperava em um futuro invisível e até onde sabemos ele continuou esperando toda a sua vida. Somos provados, irmãos, muitas vezes até o ponto de ruptura, quando nossas esperanças não são cumpridas. Podemos ter todos os tipos de esperanças e sonhos e temos que viver às vezes com um fracasso atrás do outro, um por um, mas a história de Jeremias nos diz que vale a pena esperar e que devemos sempre confiar. Subtópico 3, o Senhor é juiz.
Quando o profeta Daniel lê o livro de Jeremias, Daniel capítulo 9, ele ora ao Senhor em nome de Israel e resume bem como o livro encaixa no resto do Antigo Testamento. Os judeus foram avisados do que isso aconteceria na lei de Moisés, mas os reis e governantes não obedeceram, eles ignoraram os profetas. Embora as mensagens de Jeremias se concentrem na próxima punição de Judá, este livro não é sem esperança. Jeremias promete restauração e retorno para os judeus, o que se passa no livro de Êxodo. Jeremias também espera que um rei justo na linhagem de Davi surja no futuro. Embora Jeremias tenha proclamado uma triste mensagem sobre o pecado e punição, ele também transmitiu a verdadeira esperança do grande plano de Deus. Pois eu sei os pensamentos que penso em relação a você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus só deseja o melhor para nós. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos os humanos aceitem o dom da vida eterna que ele oferece. Pense, podemos conhecer os corações daqueles que estão ao nosso redor? Ponto importante. Por nossas ações, revelamos em parte o nosso interior, mas somente o Senhor conhece o que se passa em nossos corações. Para concluir, aqueles que temem a Deus serão justos, fiéis, sob os olhos de seu mestre, porque sabem que estão sob os olhos de Deus e fazem tudo com diligência, não de forma vazia, por preguiça, mas faz alegremente, não descontente, a providência de Deus que coloca-os nessa relação. E para o encorajamento dos servos, que saibam que, servindo seus mestres, de acordo com o comando de Cristo, eles servem a Cristo e eles lhe dará uma recompensa gloriosa finalmente. Mas, por outro lado, aquele que faz o errado deve receber pelo errado que ele fez. Deus punirá os injustos, assim como recompensará o servo fiel, pois o justo juiz da terra lidará juntamente entre mestre e servo. Deus abençoe você, seu ministério. Você que chegou até o final, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui. Mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.